Agora, nós teremos a palestra Suicídio, Religiosidade como fator protetor. E nós gostaríamos de chamar ao palco Dr. Rodrigo Scalia, médico psiquiatra, formado aqui na Universidade, aqui de Uberlândia, e que está fazendo mestrado em Ciências da Saúde, né, que na verdade que já fez. E ele até falou um pouquinho aqui de manhã um pouco sobre os resultados, né, que ele encontrou no mestrado. E hoje ele vai falar para a gente sobre o suicídio. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde a todos. Quando a gente fala de suicídio, na verdade o que a gente quer falar é sobre como salvar as vidas, né? Como a gente faz para evitar que o suicídio aconteça. Apesar da gente não conseguir nenhum método que seja 100% eficaz ou capaz de salvar todas as pessoas que pensam em suicídio ou que tentam suicídio, quando a gente fala em suicídio, é isso que a gente tem em mente. Como salvar vidas? Quais os recursos nós podemos utilizar para evitar ou para ajudar aqueles que pensam em se matar? E quando a gente trabalha com psiquiatria, a gente atende todos os dias pessoas que têm esse tipo de pensamento. O pensamento de suicídio, o pensamento de morte. Ou que está passando por um sofrimento tão grande que esse é o pensamento predominante. Eu lembro até hoje do único paciente que estava sob meus cuidados direto que chegou a cometer o suicídio. O nome dele era Júlio, e eu atendia na residência de psiquiatria, e era uma pessoa com muita angústia em torno de um transtorno obsessivo-compulsivo. E eu me lembro do dia que eu cheguei e meu orientador foi conversar com a gente, eu vi que aquela conversa estava mais de 40 minutos ali tomando café, o que não era comum, e aí ele falou que o Júlio não viria porque ele tinha cometido suicídio alguns dias antes. E quando a gente, como médico, está cuidando de alguém com esse tipo de sofrimento, esse é um dos desfechos que pode acontecer, mas é aquele que você, o tempo todo, está lutando para que não ocorra. Você tem uma expectativa, né, mesmo que isso não seja sempre real, você tem uma expectativa de ajudar aquela pessoa e de conseguir que ele tenha um maior conforto. Então, bate na gente de uma maneira difícil. E será que a espiritualidade, a religiosidade, ela teria um papel a exercer na prevenção do suicídio? Primeiramente, a questão do suicídio, ela mata muitas pessoas por ano. Então, nós temos um número de 1 milhão de pessoas por ano morrem por suicídio no mundo. Se a gente for fazer um mapa quanto aos lugares onde mais morrem pessoas por suicídio, seria desse jeito aqui, mais ou menos, né? Os países que estão em cinza não têm pesquisa ou não têm dados. Os países em azul, a taxa de suicídio ela é considerada baixa, é menos de 6,5 pessoas que suicidam por ano a cada 100 mil pessoas. Os países em amarelo, uma moderada, e nos países em preto, essa taxa é elevada, né? Como os países, por exemplo, como a Coreia, ou como a Rússia, os países do Ocidente, essa taxa já é muito mais elevada. E no Brasil, são 32 mortes por dia, por suicídio. Para vocês terem ideia, o suicídio mata muito mais jovens do que a AIDS, que às vezes é um tema que se preocupa muito, né, e com razão, mas que nós temos uma epidemia maior do suicídio com relação à mortalidade. E isso talvez não é tão valorizado quanto a questão da AIDS. 80% das pessoas que cometem o suicídio são homens, embora as mulheres tentem muito mais o suicídio. Sendo que para cada tentativa, para cada suicídio que a pessoa que realmente chega ao êxito, né, de cometer o suicídio, existem dezenas ou centenas de pessoas tentando o suicídio. Então, o comportamento suicida ele é muito mais comum do que realmente o ato de se suicidar, o que já é, de certa forma, um problema muito grande, porque a pessoa que está com um comportamento suicídio e tentando se matar repetidamente, ela já está muito mal, é uma pessoa muito grave, e que de fato não está vivendo da forma como a gente, pelo menos, articula uma vida saudável, uma vida com
conseguindo lidar com as dificuldades, com os problemas. Uma pessoa que está nessa situação, ela já é uma pessoa em estado grave ou que está sofrendo muito. Então, nesse gráfico, a gente vê que o coeficiente de suicídio ele aumentou nas últimas 3 décadas. Então, desde os anos 80, esse coeficiente aumentou. E se for comparar com o começo do século, ele não é muito diferente. Então, apesar de todos os avanços, né, apesar de ter vindo o Facebook, apesar da internet, apesar do micro-ondas, do leite de caixinha, a vida continua sendo difícil, pelo menos psiquicamente. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, as pessoas continuam tendo depressão e muitas vezes o índice de felicidade diminuiu. Como aconteceu, por exemplo, na cidade de Chicago, que eles fizeram um índice de felicidade geral no começo do século XX, e aí depois fizeram nos anos 2000, 100 anos depois. E depois de todas essas invenções e facilidades do dia a dia, quando eles fizeram pela primeira vez, a pessoa tinha que buscar água em poço, todo dia ela queria beber água, ela ia buscar um balde, andava 3 quilômetros, chegava na casa dela, botava o balde lá e era a água do dia dela. Hoje a gente tem água filtrada, parece uma coisa pequena, mas é gigantesca. O índice de felicidade tinha diminuído alguns pontos. Então, parece que esse tipo de facilidade não tem alcançado, pelo menos, a nossa vida psíquica. Quando uma pessoa pensa comete o suicídio, existem várias etapas anteriores que geralmente são seguidas. Então, primeiro, há um pensamento de suicídio, passa a ideia de suicídio ou de morte. Essa ideia, às vezes, também é que Deus poderia levar ele logo, ou que a morte poderia chegar de forma natural, mais rápido, amanhã, que ela poderia ficar doente. Depois, uma parte dessas pessoas evolui para um plano de cometer o suicídio, então pensa em como se matar, a forma de matar, e rumina isso durante muito tempo, em como cometeria o suicídio. Depois há uma série de tentativas, então quem comete o suicídio geralmente tenta várias vezes antes de realmente conseguir o suicídio, e realmente uma pequena porcentagem chega a se matar. De cada 100 pessoas, 17 têm pensamentos de suicídio ao longo da vida. Então, para vocês terem noção que é muito mais comum do que a gente imagina. E quando a gente está saudável, a gente não chega nem a criar suposições de que a gente vai querer se matar um dia. Aquilo é tão longe do nosso jeito, vai tão contra a nossa natureza, que a gente acha que aquilo nunca vai acontecer conosco. Mas em 17% das pessoas isso acontece. 5% chega a fazer planos ao longo da vida para se matar. 3% tentam, e apenas desses 3%, apenas 1% é atendido num pronto-socorro. Mas 90% das pessoas que se matam, elas falam com alguém antes de se matar e pedem ajuda de alguma forma, ou avisam aos familiares que vão se matar. Então nós temos alguns mitos que circundam essa questão do suicídio, que a gente se pega fazendo ou falando para as outras pessoas, repassando coisas desse tipo, e que são mitos, já esclarecidos pela ciência. Por exemplo, as pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar atenção. Essa ideia de que tentar suicídio é querer chamar atenção. Se você escutar isso, gente, isso é uma besteira. Vocês me desculpem. Por quê? Embora a gente saiba que existam comportamentos que podem ter um sintoma, serem gerados com uma determinada função dentro do sistema familiar, dentro do sistema do trabalhador, por exemplo, a tentativa de suicídio pode ter uma função também dentro daquele sistema, dentro por exemplo, atingir sua mãe, atingir seu pai, que é o que as pessoas geralmente chamam de chamar a atenção. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa ela está fora de risco. Então, a pessoa que ameaça o suicídio, ela já está passando por uma dor intensa. Uma pessoa que ameaça o suicídio para obter alguma coisa que precisa, já é uma pessoa que precisa de ajuda. Porque esse funcionamento não é um funcionamento, pelo menos, desejável da mente. Você ameaçar se matar para conseguir alguma coisa que você deseja. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Isso também não é verdade. A maioria das pessoas avisam. A maioria das pessoas planejam com antecedência e estão pensando em aquilo por várias semanas. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se. Isso também não é verdade. As pessoas que cometem suicídio, em sua maioria, têm dúvidas sobre o suicídio.
Então tem momentos que elas não querem morrer, que elas querem viver, que elas querem melhorar, que elas querem ter uma vida digna e mudar as condições de vida. E tem momentos que elas desejam se matar. Então isso é ambíguo. E aí no momento que ela às vezes está mal, ela comete um ato impulsivo e realmente pode conseguir o suicídio, o que é uma perda. Então vale a pena atuar nesses casos, porque você realmente diminui o risco de suicídio. Outros mitos. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Tentou se matar, não conseguiu, então agora está fora de risco. A gente pode ficar tranquilo, não tem chance dele se matar, ao contrário, né? Se a pessoa já tentou, a chance dela tentar de novo é maior, a chance dela conseguir é maior, então a gente precisa atuar. O suicídio é sempre hereditário, se a família se matou, aquela pessoa também vai se matar, não tem jeito, o que é um absurdo, embora tenha vários genes relacionados com suicídio. Muitos genes aumentam a chance da pessoa pensar em suicídio. Então, genes geralmente relacionados com fatores mentais, psicológicos, fatores neuroendócrinos, e a chance, por exemplo, de ter depressão ou de se tornar dependente de determinado tipo de substância. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre alguma perturbação mental. Realmente, transtorno mental está presente em 90% das pessoas que tentam suicídio. Então, que cometem suicídio. 90% delas têm algum transtorno mental. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, dependência de algum tipo de substância. Agora, existem aquelas que são saudáveis, que não têm um transtorno mental e que cometem suicídio de forma impulsiva. Falar sobre o suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Essa aqui é aquela ideia seguinte: se o médico está atendendo a pessoa e ela fala que tem depressão, o médico às vezes fica com medo de perguntar se ela tem vontade de se matar, porque, nossa, vai que ela não teve essa ideia ainda, né? Aí escutou o médico falar, nossa, é mesmo, agora eu vou cometer o suicídio. Então, isso não acontece. Pelo contrário, falar sobre o suicídio para a pessoa que está sofrendo, perguntar a ela se ela tem esse tipo de desejo, faz com que diminua a chance dela realmente cometer o suicídio. Então, os médicos, os psicólogos, as enfermeiras, os assistentes sociais que trabalham diretamente com isso, ou se você tem algum amigo, algum conhecido que tem sintomas depressivos e que te expõe isso, pergunte sobre o suicídio. Nós vamos falar sobre isso. O suicídio só acontece aqueles outros tipos de pessoas, a pessoa lá da esquina, um fulano de tal que eu ouvi falar, mas perto da gente não acontece, na minha família não ocorre, ninguém pensa em suicídio na minha família. É outro mito que, por mais que seja também mito, às vezes acaba entrando no nosso tipo de pensamento. Após uma pessoa tentar cometer o suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente. Crianças não cometem suicídio. Né? Isso também é um mito, infelizmente. Né? Já existem relatos, embora seja mais raro que no adulto, de crianças que deliberadamente se matam. O que nós podemos fazer, então? Como profissionais de saúde, como pessoas, como amigos, como familiares? Identificar os pacientes que estão em risco. Então, se a pessoa expõe de alguma forma esse tipo de problema para você, identifique esse momento, preste atenção no que essa pessoa está falando, defina um grau de risco e defina uma intervenção. Esses são os 3 passos. Quando a gente fala identificar os pacientes em risco, isso é... Opa, só um minutinho. Tem razão em relação a ouvir a pessoa. Então, imaginem vocês que uma pessoa quebrou o braço. E chega para vocês e fala assim, nossa, eu quebrei o braço. O que vocês falariam para ela? O que vocês perguntariam? O que aconteceu? Desde quando? Nossa, como é que você está? Deve estar doendo muito. Posso assinar no seu gesso? Essas coisas, né? Que a gente pergunta. E quando a pessoa fala que quer cometer o suicídio, o que a gente fala para ela? Pelo amor de Deus, faz isso não. Para de pensar nisso. Né? Então a gente age de uma maneira expulsiva, ao invés de escutar aquela pessoa. Então, ao invés de você tentar entender o que está acontecendo, o que ela está sentindo, como é que foi esse processo, geralmente você fala assim, não, para com isso. Como se aquele tipo de ideia fosse proibida de se ter. E é uma ideia cultural isso também, que é proibido pensar em se matar. Então, isso afasta as pessoas de tentar continuar o processo de conversa, que é terapêutico. Então, nesse momento, quando a gente fala identificar, é você escutar mesmo. Escutar, perguntar, querer saber, querer entender aquela pessoa, para que você tenha condições de ajudar. Se o risco é imediato, a pessoa está com a corda, enquanto conversa com você, ela está fazendo um nó, essa pessoa precisa de internação. Ela não pode ficar sozinha.
Você não pode falar só, você precisa internar, tá? Então estou indo embora, até mais, fica com a corda aí, não tem jeito. Né? Você precisa acompanhar aquela pessoa até um serviço de internação, ou ficar perto dela para que aquilo não aconteça. E o grau de intervenção, que existem os tratamentos psiquiátricos, psicológicos, e muitas intervenções possíveis para a pessoa. E nós viemos falar de uma intervenção que é muito interessante e que traz bons resultados, que é a espiritualidade. Então nós temos, até 2010, 141 estudos quantitativos acerca de espiritualidade, religiosidade e suicídio. E destes 141 estudos, 106 mostram uma associação positiva da religiosidade prevendo o suicídio. Então, a religiosidade estando associada positivamente, diminuindo a chance de cometer suicídio, a religiosidade. Desses 106 estudos, 66% eles têm uma qualidade muito boa. Dos demais estudos, dos 35 outros estudos, que mostram que não tem associação, ou uma associação negativa, a pessoa religiosa, ela suicida mais, apenas 33% tem uma boa metodologia. Então, de maneira geral, os estudos mostram que sim, a espiritualidade, você ter uma religiosidade é protetivo para a questão do suicídio. Vamos ver alguns desses estudos. Então, esse aqui é um estudo muito antigo, mas muito interessante, de 64. Então, vocês podem ver aqui nas colunas, homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras nos Estados Unidos. E aqui o quanto que eles vão na igreja, essas populações. E nós podemos ver que os homens brancos são os que menos vão na igreja e os que têm mais suicídio. E, no contrário, as mulheres negras são as que menos têm suicídio e que mais vão à igreja. Então, existe uma correlação entre as duas coisas. Foi um dos primeiros estudos que relacionam o suicídio com uma religiosidade. Quanto maior a espiritualidade, religiosidade, aqui é, no caso, uma medida de religiosidade, porque é a ida à igreja que está sendo medida, menor o risco de suicídio. Esse estudo aqui é de 2005, ele mostra pacientes deprimidos internados. E olha só que interessante, as tentativas de suicídio, quando a pessoa, em depressivos graves, quando a pessoa tem uma religião é de 48%, e quando ela não tem, é de 66%. Então, mais um estudo, que é um estudo... É um estudo que... desculpa, agora fugiu a palavra aqui. Só estou lembrando em inglês. Cross-sectional. Me ajuda aí, Nívia. Transversal, obrigado. Não vi a palavra de jeito nenhum. Mais um estudo transversal mostrando essa associação. Né, que pacientes não religiosos teriam maior chance de cometer suicídio. Então, eles teriam menos motivos para viver, a questão do propósito de vida, e menos objeções morais contra o suicídio. Então, se eu não acredito que nada acontece depois da vida, ou que não existe Deus, eu estaria mais propenso a cometer suicídio, porque eu tenho menos objeção moral contra o suicídio. Essa foi a teoria do artigo. Num estudo com 584 suicídios, e 4.279 mortes naturais, é um estudo caso-controle, de 2000, encontrou as pessoas que não eram religiosas tinham 4,3 vezes mais chance, o odds rate era 4,3, de cometerem suicídio. Tá? Então, agora esse estudo aqui, você pega uma coisa que aconteceu agora, então eu pego todo mundo que morreu, e eu olho para o passado, essas pessoas eram religiosas? Ou não? Aí, entre o grupo que cometeu suicídio, né, se você fosse uma pessoa não religiosa, você tinha 4,3 vezes mais chance de ter cometido suicídio do que o grupo religioso. Um estudo parecido, mas em relação à atitude com o suicídio, então, de 1.714 americanos, também encontrou um odds rate parecido, que era 4,7. Então, as pessoas não religiosas tinham 4,7 vezes mais chance de ter uma atitude não ter objeções morais contra o suicídio. De não achar ruim, tudo bem, não tem problema suicidar. Né, a pessoa não religiosa tinha mais chance de ter uma atitude positiva em relação ao suicídio. E a questão dos jovens, porque
o suicídio já é a segunda maior causa de morte nessa idade, em jovens e adultos jovens. Só perde para acidente de carro. Né? Sendo que acidentes de carro, o principal, já nos Estados Unidos, é você escrever no celular enquanto você dirige, passou o álcool. Não sei se vocês sabem. É a maior causa hoje de morte nos Estados Unidos em jovens. Bom, voltando à religiosidade. Nessa faixa etária, de 15 a 19 anos, a religiosidade foi protetora para o suicídio, sendo que as pessoas religiosas, as pessoas não religiosas tinham 3,4 vezes mais chance de cometer o suicídio, nessa faixa etária, 15 a 19 anos. Dos 20 aos 24 anos, essa chance aumentou para 6,27, e dos 25 aos 29 anos, para 7,64. Ou seja, quanto mais avançou a idade, mais protetivo foi a religiosidade para evitar o suicídio. Bom, e aí, qual que é o problema desses estudos? Nós temos muitos estudos, esses estudos são bacanas, são bons de ver, só que eles apresentam alguns problemas metodológicos. Primeiro, a maioria é transversal. E isso é um problema porque a gente não consegue estabelecer causa e efeito. Então você vê e fala assim, realmente as pessoas que cometeram menos suicídio, elas são menos religiosas. Mas será que não é por causa que elas já estavam doentes? As pessoas já são doentes e por isso elas são menos religiosas? Porque, por exemplo, elas estão deprimidas e não têm fé? É uma possibilidade, certo? Então, os melhores estudos para se ver se há realmente uma associação causal são os prospectivos, os longitudinais. Aqueles que você começa estudando uma comunidade onde todo mundo é saudável, você tem as pessoas religiosas e não religiosas, e você acompanha eles 40 anos e vê quem suicida mais, quem suicida menos. Esses estudos são os melhores, são os mais caros, são os mais demorados, né, e pouca gente quer fazer isso em relação ao suicídio, porque não é tão interessante assim quanto, por exemplo, você estudar uma doença cardíaca, que é muito mais fácil você intervir do que o comportamento, e você faz um remédio mais fácil para isso e você lucra mais. Então, o suicídio foi pouco estudado nesse sentido. Vou mostrar mais um estudo, e eu achei que esse estudo foi importante porque ele é brasileiro. Esse estudo foi o seguinte, 515 pessoas da cidade de São Paulo, e eles bateram nas portas dessas pessoas, chamavam, vamos participar de uma pesquisa, e perguntavam para essa pessoa se ela já teve alguma vez ideias de suicídio, ou pensamentos de suicídio na vida. E perguntavam um monte de coisa, se a pessoa fumava, se não fumava, quantos filhos ela tinha, se tinha celular, se não tinha, se assistia Faustão, essas coisas. E aí, que foi provavelmente um dos fatores mais vinculados com o processo. Mas, nessa pesquisa, a religião espírita foi a que teve uma maior porcentagem de pessoas que já tinham pensado em suicídio. Então, achei interessante esse dado, porque o grupo de pessoas que tinham a menor porcentagem de pensamento de suicídio foram as que não tinham religião. Achei interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, todos os estudos mostram que a espiritualidade é bom, né, protege. Né, então, isso vale para tudo. E nós temos alguns estudos que mostram dados diferentes. Né? Algumas coisas interessantes em relação a esse estudo. Foi que eles simplesmente perguntaram se a pessoa já pensou em suicídio alguma vez na vida. E pensar em suicídio é uma das coisas que fazem as pessoas questionar suas crenças centrais. E que podem fazer essas pessoas, por exemplo, mudarem de religião. Ou de buscarem ajuda ou conforto numa religião, num outro tipo de crença, por exemplo. Né? Então, será que, na verdade, essas pessoas foram pessoas que estavam sofrendo e por isso buscaram, por exemplo, a religião espírita, que é bem menos professada do que o protestantismo ou o catolicismo? E aí, se você perguntar, às vezes hoje elas estão bem, só que elas são espíritas, né? Estão bem, estão tranquilas, mas já pensaram em suicídio. Não estavam bem, não estavam bem em outra época da vida. Ou será que realmente o espiritismo tem uma associação com aumentar o desejo suicida? Parece fugir à razão, já que é uma das religiões que mais combate a questão do suicídio. Embora todas elas tenham passagens e questões contra o suicídio, o espiritismo ele é muito enfático nisso. Inclusive, existe 26 citações só no primeiro livro do Espírita, né, que é o Livro dos Espíritos, sobre a questão do suicídio, enfatizando que ele não é bacana para o espírito. Então, o que nós precisamos são mais pesquisas, para a gente ver se realmente esse dado corresponde à verdade. Né? Nós precisamos de mais pesquisadores, precisamos de mais pesquisas, para a gente entender o que causa
esse tipo de dado, ou sequer se esse dado não foi obra do acaso ou da amostra que foi escolhida. Quanto aos estudos longitudinais, nós temos um estudo com 20.014 pessoas que foram seguidas durante 16 anos. Então, esse é um estudo muito importante. E esse estudo, que saiu em 2014, as pessoas, essa linha de cima são as pessoas que vão frequentemente a algum grupo religioso, e o de baixo as que não vão. E essa aqui é a sobrevivência, as pessoas que não suicidaram. Então, vocês podem ver que o grupo que frequentava algum tipo de religião, ele teve casos de suicídio muito menor do que no grupo que não era religioso. Quanto? 0,3. Esse é o odds ratio, né? O risco. Seria aproximadamente 3 vezes, né? 3 vezes menor. Então, um estudo interessante. Agora, mais uma vez, é um estudo prospectivo que usou dados de uma análise global da população. Eles não estavam estudando suicídio e espiritualidade. Eles estavam pegando um grupo de pessoas, seguindo ela durante 16 anos e fazendo todas as perguntas que eles conseguissem imaginar para aquelas pessoas. Aí depois eles pegam e fazem, tantas pessoas, elas eram mais religiosas e elas suicidaram menos que estando nesse grupo. Mas não foi um trabalho, por exemplo, que realmente tinha metodologias que pesquisassem espiritualidade ou religiosidade. Quais são os fatores de uma religião que podem estar relacionados com a melhora do índice de suicídio? O que tem numa religião ou na forma da pessoa lidar com uma religião que pode ser protetivo? Isso nos interessa demais, porque isso pode ser alvo de ação nossa dentro dos consultórios. Esse foi o outro trabalho. Eu só achei 2 trabalhos longitudinais de qualidade que fizessem essa associação. Se alguém conhecer mais algum, por favor, eu quero esse trabalho também. Esse aqui saiu agora em 2016, e ele acompanhou por 4 anos enfermeiros e enfermeiras, 89.708 enfermeiros, então um grupo grande. Nesse grupo, nesses 4 anos, teve 36 suicídios. Então, ele segue aquele padrão de quantidade de suicídios por 100 mil pessoas. E aqui vocês podem ver as pessoas que nunca foram na igreja, as pessoas que vão menos de uma vez por semana, as pessoas que vão uma vez por semana e que vão mais de uma vez por semana. Então, se você for escolher quantas vezes você vai para a igreja ou no centro espírita por semana, sugiro que seja pelo menos uma vez por semana, como vocês viram ali. Né, que foi realmente o número mágico que começou a proteger as pessoas do suicídio. Então, esse estudo foi muito importante, muito interessante, porque aí sim nós podemos trazer uma questão de causalidade. Né? O fato da pessoa ser mais religiosa, ela realmente esteve não só correlacionada, mas ela foi protetiva para cometer o suicídio em 4 anos. Então, uma diminuição de 84% na chance de suicídio dessas pessoas. Então, quais são os fatores relacionados que podem estar atuando nesse processo? A Luana falou de vários deles. Né? Um dos fatores que podem estar relacionados é a questão do suporte social. Embora nesse grupo, nesse último trabalho prospectivo, e aí que é interessante a questão de ser prospectivo, então tem 2. Um deles mostra que não fez diferença, foi controlado por suporte social e não fez diferença estatística o suporte social das religiões. Então, talvez esse efeito não seja tão grande quanto a gente imagina. Mas a pessoa religiosa, ela frequenta um grupo de amigos, ela vê pessoas toda semana, ela faz, às vezes, trabalhos voluntários junto com aquelas pessoas, compartilha momentos, conta coisas para elas. Né? Quando ela tem um problema, geralmente aquelas pessoas a dão suporte, ajudam, morreu alguém da família, num momento de estresse, aquelas pessoas estão atuando. Então, a religiosidade ela pode atuar dessa forma, é um dos mecanismos. O fato de você dar uma objeção moral contra o suicídio também é um fator importante. Quando a pessoa tem firmemente que aquilo é algo errado, ela tem menos chance de tentar aquela ação. Então, esse é um dos fatores que também podem estar relacionados. Tanto que religiões mais ortodoxas, que proíbem de maneira mais veemente a religião, estão relacionados com menor índice de suicídio. Então, esse pode ser um dos fatores que também funcionam. E um outro fator muito interessante, que foi comentado também nos últimos meses aí num trabalho do CONIN, também desse ano, é a questão das emoções positivas. Então, tudo aquilo que foi falado da gratidão, do perdão, que é estimulado em todas as religiões, o fato de você ter um coping positivo e estimular o coping positivo com Deus,
né, de você ter uma parte para fazer, mas que existe parte que realmente está sob o controle dele, ou da espiritualidade, pode ser um dos fatores relacionados com a melhora, já que emoções positivas estão relacionadas com melhor saúde mental. Então, esse estudo aqui mostra as emoções positivas num grupo menos religioso, que é esse quadrante aqui, até o percentil mais religioso, que é esse quadrante aqui. E nós podemos ver que, apesar da depressão ela diminuir pouco entre o grupo menos religioso e mais religioso, as emoções positivas são muito mais frequentes no grupo religioso. Então, a religião, quando ela faz com que a pessoa busque emoções positivas, ou ela seja agregada de fatores positivos, ela realmente pode ser um dos fatores que protege contra o suicídio. Então, isso precisa ser levado em conta para todos os que forem religiosos, ou para a maneira como a gente lida com a nossa própria religiosidade. Em todas as religiões, existem fatores que podem te levar a um coping negativo, a você ver a espiritualidade como algo que está te amordaçando, ou que está te prejudicando. Deus é mal para mim, Deus está me punindo, isso que aconteceu é porque Deus está triste comigo, nada que eu fizer vai mudar a vontade de Deus. Esse tipo de coping negativo ele pode ser feito em qualquer religião. Pode ser o Satanás me tentando, e aí aquilo não é algo que possa ser feito. Pode ser um espírito obsessor me tentando. Então, qualquer religião você pode fazer o coping negativo. E em qualquer religião você pode fazer um coping positivo. Você aurir forças da religião para que você supere as dificuldades. Para que você melhore, por exemplo, seus sintomas mentais. Então, pode ser que você aure da religião aquele ensinamento que você tem ação sobre o seu dia a dia, que há um planejamento divino, que o que acontece, ele acontece por um motivo, e você se fortalecer e diminuir a chance de você, por exemplo, cometer suicídio, mas de ter depressão. Um dos estudos mais importantes para mim é aquele que a Luana mostrou mais cedo, que mostra que se você ensina para a criança ensinamentos religiosos desde pequena, ela diminui em 10 vezes a chance dela ter depressão na idade adulta, se ela for uma criança de alto risco para a depressão. Ou seja, ter fatores genéticos e ambientais vinculados à depressão. Por que eu acho isso tão importante? Porque existe um discurso de que as pessoas deveriam escolher na idade adulta, né? Mas não, ela não ensina religião nenhuma, não. E quando ela for adulta, aí ela decide se ela vai querer ser religiosa ou não. E o que eu penso, qual decisão eu tomaria caso eu soubesse que existe uma intervenção que para o meu filho diminui em 10 vezes a chance dele se tornar deprimido? O que vocês fariam? Vocês deixariam para ele escolher depois? Mesmo que ele mude de religião, né? Mas vocês acham que esse é o tipo de intervenção importante para a gente fazer na infância também? Ou vocês vão deixar ele também para escolher se ele quer escovar dente quando ele tiver 25 anos de idade? Que é um hábito que a gente sabe que também diminui muito as cáries. E aí? Eu ensino desde o começo, se mais para frente também não quiser escovar, azar o dele, né? Mas nós temos que ter esse tipo de intervenção. Então, quando a gente age com a religião, eu queria deixar a reflexão seguinte: da maneira como você vê a religião, ou lá na sua religião, como você tem feito esse coping? Como você tem proporcionado esse coping para as pessoas que buscam a sua religião? Se você é espírita, por exemplo, que foi o caso ali que estava relacionado com maior ideação suicida daquele trabalho, será que você tem utilizado o espiritismo como um coping positivo ou negativo? Será que você tem usado ele como um consolador prometido ou como um acusador prometido? Às vezes massacrando a pessoa que vai lá, está com dificuldade, fala assim, não, mas também, né, você não pensa direito, não controla seus pensamentos, tem um monte de obsessor, você não presta para nada, fez mal na outra vida. Então, a ideia é que a gente use, dentro do comprometimento religioso que a gente tenha, o de melhor para aquelas pessoas. E, principalmente, a gente nunca deixe de prescrever a esperança. A esperança é um dos grandes fatores que podem fazer com que aquelas vidas continuem. É o grande fator que a gente pode oferecer para o outro, para poder salvar vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela palestra. Agora a gente vai ter uns 10 minutinhos para perguntas. Para algumas duas, três perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Alguém? Não? Quer? Como que acontece a visão do suicídio na demência? Porque, assim, levando em consideração que o Alzheimer, né, tem um filme que eu assisti recentemente, por isso que eu estou te questionando sobre isso, que chama Pra Sempre Alice, que ela não consegue cometer o suicídio, porque ela não tem a recordação dos passos do suicídio que ela mesma tinha programado quando ela estava com a memória ainda sem o prejuízo para fazer as etapas. E como que isso é visto realmente? Tipo, essa foi uma cena no filme que me chamou a atenção, de eu não saber se é a realidade, porque você esquece os passos, mas a gente não pode desconsiderar a angústia espiritual dentro da demência também, né? É altíssimo índice de depressão dentro da demência, e aí o suicídio tendo uma correlação com a depressão, como que é? Apesar do suicídio ser a segunda maior causa de morte em jovens, ele aumenta com a idade. Então, só que outras coisas passam a matar mais, né? Mas o idoso, ele suicida proporcionalmente mais do que o jovem. Então, isso tem vários fatores relacionados, né? Qualquer transtorno mental, inclusive o Alzheimer, ele aumenta a chance de suicídio. A esquizofrenia, por exemplo, ele aumenta em 40 vezes a chance de suicídio. Então, o paciente com esquizofrenia, ele suicida muito. A questão do Alzheimer, que dependendo do grau do Alzheimer, existem vários graus. No primeiro grau, por exemplo, a pessoa ela tem um transtorno cognitivo, mas não necessariamente ela não consegue tomar várias decisões, como, por exemplo, a de se matar. Então, como a depressão está extremamente relacionada com o Alzheimer, é preciso, nesse caso, tratar a depressão, ficar muito atento para isso, utilizar de todos os recursos farmacológicos, psicoterápicos, religiosos, de atividade física, de meditação e qualquer outro recurso a nosso alcance para diminuir o sofrimento dessa pessoa, ainda que não tenha uma evocação de memória recente ou uma consolidação de memórias recentes, né? Então, apenas um dos fatores da vida psíquica está prejudicado, mas muitos outros continuam funcionando, o que causa um sofrimento muito grande. Então, realmente, é a intervenção e o cuidado da família que vai fazer diferença nesse caso. Às vezes acontece da família ser negligente, né? Ou por uma questão, e muito frequentemente é assim, de limitação pessoal, emotiva, com aquela pessoa, que às vezes não tem uma boa relação, uma limitação cognitiva familiar, dependendo do nível educacional ou dificuldade que aquela família tenha, né, ou mesmo de cansaço, né, porque são muitos anos cuidando de uma pessoa. Então, aí, nesse caso, fica mais perigoso, o profissional ele precisa identificar esse risco e tentar minimizá-lo através de estratégias familiares, estratégias de revezamento, de, se necessário, internação durante um período, atuação na família para que isso possa diminuir. Mais alguém? Quando detectamos na criança, na hora que você disse a questão do suicídio, como é que a gente pode detectar essa intenção dela de cometer suicídio? Bom, a criança ela tem depressão, né? Existem crianças com transtorno bipolar que já se manifestam, esquizofrenia, né? Então, quando você detecta qualquer comportamento que você percebe que está desviando do padrão, essa criança precisa ser avaliada por um profissional para que possa começar um tratamento. E o tratamento ele pode ser de diversos jeitos, não necessariamente a medicação. Inclusive, na infância, geralmente não é com a medicação que é a primeira indicação. Você faz a terapia, você intervém em questões familiares, que a criança reflete muito. Se for, de fato, um transtorno grave, como transtorno bipolar, a criança está numa crise de mania, você tem que fazer uma intervenção farmacológica até que aquela crise passe, para que você consiga, com segurança, ajudar aquela criança. Então, a maneira de perceber é através, geralmente, do comportamento. Então, um comportamento que desvia do esperado para a criança, ela passa muito tempo ou muito restrita, ou sem conversar, ou ela alterna demais o humor ao longo do dia, ou ela tem um comportamento totalmente inadequado em situações sociais ou na escola. Então, geralmente, as professoras e as psicopedagogas são um grande aliado, são grandes aliadas dos pediatras e dos psiquiatras e psicólogos infantis, vão poder dar esse feedback, né, como que a criança está na escola, a atenção da família, e aí você tenta intervir em todos esses mecanismos para você
E aí a gente volta lá no Carlos, né? Fazer intervenções epigenéticas, intervenções psicológicas, intervenções biológicas que possam diminuir o sofrimento e, portanto, diminuir o suicídio. Em relação aos pacientes que têm doenças maníaco-depressivas, que aparecem mais em jovens, né? É uma doença mais da faixa etária antes de chegar na área, na fase do Alzheimer, eles têm uma tendência maior dentro das crises que eles têm, tanto de mania como de depressão, de suicidar? Com certeza. Né? O que a gente chama de doença maníaco-depressiva, hoje a gente chama de transtorno bipolar. Né? Então, as pessoas que têm transtorno bipolar, elas têm diversos episódios de depressão ao longo da vida e alguns episódios de mania. Então, nos 2 episódios, o suicídio está aumentado, tanto no de depressão quanto no de mania, que tem sentimentos de disforia associados, que é da aceleração, ou de estar extremamente irritado. Né? Eu tive uma paciente com transtorno bipolar, e na primeira crise dela, ela tinha uma padaria de 3 andares, e ela saiu correndo e pulou da janela, de desespero, assim, de raiva, ela estava muito agitada. Ela não estava triste, ela estava numa crise de mania, ela estava numa crise de aceleração, de irritabilidade, mas ela saiu correndo e pulou do 3º andar. Né? Não morreu, mas teve vários problemas, que demorou muito tempo, mesmo depois que a crise tinha passado, para ela conseguir melhorar. Então isso acontece sim. O transtorno bipolar é um dos grandes fatores e existem várias medicações, mais uma vez, intervenções não farmacológicas também, inclusive a espiritualidade e o desenvolvimento da espiritualidade que podem diminuir a chance de cometer suicídio. Eu falei pouco disso, mas o profissional de saúde, hoje ele tem elementos científicos o suficiente para indicar para a pessoa que ela busque ajuda religiosa. Né, se aquilo for algo que está presente dentro da concepção daquela pessoa. É lógico que isso é centrado no paciente. Não é nunca a minha disposição religiosa que eu vou passar para o paciente. Eu sou budista, então eu vou querer que todos os meus pacientes sejam budistas. Ou eu sou espírita, eu vou querer que todos os meus pacientes sejam espíritas. Na verdade não, você vai ver qual a fé daquele paciente e você pode utilizar daqueles mecanismos para você ajudar e diminuir, por exemplo, sintomas depressivos. Numa pesquisa que eles fizeram com uma adaptação, que é o que eu estava conversando com o Laurence ontem, eles adaptaram um tratamento de TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, com princípios cristãos. Então eles pegaram os mesmos princípios e colocaram uma roupagem cristã, frases da Bíblia, do Novo Testamento, negócio de Jesus, e testaram isso. E funciona muito bem, com uma aceitação muito melhor, a mesma eficácia, mas uma aceitação melhor, uma maior chance de adesão por pessoas religiosas, porque é um tema que eles já conhecem, que eles acreditam. Agora, o interessante é que o grupo que melhor efetuou esse tipo de abordagem foi o grupo não religioso. Eram pessoas não religiosas aplicando a abordagem da TCC cristã em pessoas religiosas, e funcionou muito bem. Então é interessante essa questão que a crença ela tem um papel importante para o paciente, e por isso a atenção deve ser baseada nele e não no terapeuta. Certinho. Então a gente encerra agora as perguntas. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pela palestra. Foi excelente.